poder para matar os cristãos naquela época. E o Senhor vai definir Paulo para ele, dizendo: olha só, não precisa ter medo, porque você vai ver o que ele ainda vai padecer por amor ao meu nome. Ele é para mim um vaso escolhido. E Paulo não tinha a menor dimensão de tudo isso naquela época ainda. Aí a Bíblia vai narrar que Ananias sai do lugar em que ele estava e vai ao encontro de Paulo e impõe as mãos sobre Paulo. E Paulo, que estava cego desde o momento em que caiu lá no caminho de Damasco, agora recupera a sua visão, é batizado pelo Espírito Santo. E eu parei nesse momento e pensei: ele poderia ter voltado para casa naquele momento. A obra já tinha sido realizada, ele já tinha conhecido Jesus, já tinha reconhecido ele como Salvador. Ele poderia ir embora, voltar no seu caminho. Se simplesmente ele deixasse de perseguir os cristãos, já estava valendo a pena. Mas a Bíblia vai dizer que ele continua com os discípulos e aprendendo, e ali começa toda uma trajetória extraordinária. Eu costumo dizer lá em cima com os meninos da escola dominical que Paulo era o cara. Quando eu chegar lá, eu vou abraçar Jesus, mas depois eu vou perguntar: cadê o apóstolo Paulo? Me mostra. Porque ele era um cara sensacional. Mas a Bíblia vai dizer para nós que o Senhor não faz acepção de pessoas. Da mesma forma que ele usou Paulo, ele pode usar a minha vida, ele pode usar a sua vida, mas você precisa querer. Paulo vai prosseguir na sua caminhada, e de perseguidor ele passa a ser perseguido. Você precisa querer. Eu digo isso porque mesmo quando nós temos sobre nós, eu tenho certeza que cada um que entrou aqui nessa noite teve uma vez um encontro com Jesus e recebeu palavras liberadas do trono da graça para a sua vida. Um dia você recebeu um chamado, um dia você recebeu um comissionamento, um dia você recebeu um direcionamento da parte de Deus. Mas isso não significa que você não vai enfrentar aflições, tribulações, adversidades, porque na vida do apóstolo Paulo também foi assim. Ele experimentou muitos milagres, ele realizou grandes obras, mas ele também passou por tribulações severas. O fato de eu ter uma palavra de Deus liberada sobre minha vida não exclui o fato de eu ter que passar pelos momentos de tribulação e adversidade. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Se você entrou por essas portas, passando por tribulações e adversidades, o Senhor manda descansar o seu coração, porque aquele que chama é o mesmo Deus que garante a vitória. Você precisa querer, mesmo no dia da adversidade, mesmo no dia da afronta, mesmo no dia mau, você precisa ter a mesma convicção. Você ainda precisa querer. Eu digo isso porque enquanto eu pensava sobre essa ministração, enquanto eu vivia a minha vida, desde janeiro essa palavra vem inflamando no meu coração, e eu escutei a voz do Senhor audível falando comigo: não se iluda, viu? Antes de ministrar a igreja, primeiro o Senhor ministra quem vai falar para a igreja do Senhor. E eu escutei muito forte no meu coração o Senhor dizendo: minha filha, você precisa querer. Porque às vezes o processo vai querer nos comprimir. O processo da vida vai querer nos fazer parar, desistir e chegar num lugar de acomodação onde as forças não existem mais. Mesmo no dia da adversidade, eu ainda preciso querer. O que eu preciso entender é que viver o propósito de Deus na minha vida é o que garante que eu vá experimentar o milagre de Deus. A igreja do Senhor quer viver milagre, mas a igreja do Senhor não quer passar pelo processo. Enquanto a Nívia ministrava aqui, o meu coração se encheu de alegria, porque parecia que Deus estava falando para ela tudo que eu ia falar agora. Você precisa passar pelo processo, porque todas as nossas dores nos ensinam. Todas as nossas dores nos lustram. Deus não descarta nada que acontece na nossa vida. A gente precisa entender que a gente não pode queimar nenhuma etapa. E isso acontece em todas as áreas da nossa vida. Você com certeza deve conhecer alguém assim. Alguém que tem uma certa idade, mas não tem um pingo de maturidade. Com certeza você conhece uma criatura desse nível. E aí ele vai dar trabalho em todos os lugares. Ele vai dar trabalho na empresa que ele trabalha. Ele vai dar trabalho na igreja que ele frequenta. Ele vai trazer trabalho para a família dele. Por quê? Porque chegou na idade adulta.
mas muitas vezes não experimentou a infância. Ele chegou na fase adulta, mas ele não viveu o período da adolescência. E aí, quando ele consegue alcançar um certo nível de liberdade, por conta da maioridade, aí ele vai querer viver tudo aquilo que ele não viveu, mas fora de época. Queimou etapa. Atrasou o desenvolvimento humano. No desenvolvimento espiritual é da mesma forma. Eu quero te dizer nessa noite que você vai chegar no lugar do milagre. Amém. Eu quero te dizer nessa noite que você vai chegar no lugar da promessa. Eu quero te dizer nessa noite que você vai experimentar o sobrenatural, o extraordinário de Deus para a sua vida. Mas antes de tudo isso, eu preciso entender que é necessário passar pelo processo. O processo de Deus não é para nos matar. Eu entendo. Eu sei que às vezes no meio do furacão a gente sente tanta dor que a vontade é sair correndo e jogar tudo para o alto. Mas eu preciso entender que o processo não é para me matar, mas sim para me promover ao nível mais alto, a uma situação mais excelente, ao propósito e destino que Deus estabeleceu para a minha vida, antes mesmo que eu tivesse um nome. Eu preciso entender que o que me garante viver o milagre de Deus é viver o propósito que Ele estabeleceu para mim. Porque é em viver o propósito que está a provisão. É em viver o propósito que está o extraordinário. A igreja do Senhor precisa entender que não tem como dissociar essas duas coisas. Não tem como separar essas duas coisas. Você quer viver o milagre de Deus? Quer mesmo? Primeiro eu preciso entender que eu preciso viver o propósito que Ele estabeleceu para mim. Porque todas as vezes que eu abro mão do propósito que Deus tem para minha vida, enquanto a gente vai vivendo e caminhando na casa do Senhor, quanta gente não ficou pelo caminho. Eu sei que você conhece alguém que ficou pelo caminho. Gente que tinha chamado, gente que tinha um comissionamento e que hoje não tá nem mais aí. Todas as vezes que eu abro mão do propósito de Deus para minha vida, eu não estou só abrindo mão do projeto que Ele tem para mim, mas eu estou com a minha vida, com as minhas atitudes, demonstrando para Deus que eu também estou abrindo mão da graça, que eu também estou abrindo mão da provisão, que eu também estou abrindo mão da salvação, porque não tem como separar essas duas coisas. Para viver o milagre de Deus, eu preciso estar no centro da sua vontade, cumprindo o propósito que Ele estabeleceu para a minha vida. A vitória que você precisa, o milagre que você espera, está em cumprir o propósito que Ele estabeleceu para você. Aleluia. Em 2 Coríntios capítulo 4, você conhece, o apóstolo Paulo vai declarar: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Ainda que o propósito aperte, ainda que a situação pareça contrária, fique firme com o Senhor, porque Ele também declarou na sua palavra, e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Para a sua vida há um propósito. Eu repito isso porque às vezes, quando a gente encontra situações em que está tudo ao contrário, a gente começa a olhar ao redor para buscar algum culpado. Às vezes a gente faz o exercício de lembrar: não, será que isso está acontecendo porque eu pequei lá em 1900 e Pedro Álvares Cabral e agora Deus está me cobrando? É por isso que eu estou no meio dessa situação. Não, eu estou vivendo por quê? Por causa do meu esposo que me atrapalha, por causa do meu trabalho. Enquanto eu pensava isso, o Espírito Santo soprou no meu coração: ei, fique tranquilo, nem tudo tem a ver com você, nem tudo é a seu respeito. Antes de ter um compromisso com a nossa vida, Deus tem um compromisso com o seu propósito. Enquanto eu pensava sobre essa noite, o Espírito Santo ministrou o meu coração algo que eu quero que você saia daqui nessa noite, nunca mais se esqueça: o propósito sempre será maior do que o processo. No dia em que eu entendi isso, a minha vida nunca mais foi a mesma. Porque ela também não é um mar de rosas. Todo dia a gente tem um desafio para superar. Todo dia a gente clama para experimentar um novo milagre da parte de Deus. Mas Deus me fez entender algo que eu quero compartilhar com você nessa noite.
Não importa o processo que você esteja passando, o propósito de Deus para a sua vida sempre será infinitamente mais além, maior do que qualquer processo que eu e você estejamos passando. Você precisa viver o propósito de Deus na sua vida. A gente quer viver o milagre, mas a gente não quer viver o tempo do processo. E eu preciso entender que o milagre não acontece assim de uma hora para outra. Quando você consegue recurso, quando você consegue uma forma de resolver, pode ser até bênção de Deus, mas não é milagre. Milagre só acontece diante do impossível. O problema é que a gente não quer dar de cara com o impossível. Mas o milagre só acontece quando não tem mais jeito, quando não tem mais saída, quando todas as portas estão fechadas, quando não tenho mais nenhuma habilidade humana que me capacite a resolver a questão. Aí o Senhor se levanta no trono da glória de Deus e dá ordem. A Bíblia vai dizer que Ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Aí sim, quando tudo está sem saída, sem solução, o Senhor se levanta e faz o milagre acontecer. Você quer viver o milagre do Senhor? Você quer experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida? Fique firme e decida nessa noite, saia daqui determinado a viver cada um dos seus dias para a glória do Senhor, cumprindo o seu propósito. Você precisa querer. Enquanto eu preparava essa mensagem, por várias vezes o Espírito Santo repetia isso ao meu coração. Você precisa querer. Eu e você precisamos querer. Porque hoje em dia é muito fácil encontrar gente dizendo que quer viver os milagres de Deus. Nos momentos de louvor e adoração a gente vê muito isso, né? A gente apaga as luzes e levanta as mãos e cantamos ao Senhor. E muito cuidado com o que você canta ao Senhor. E aí a gente canta: eu quero viver todos os planos, eu quero viver todos os projetos. E quando a gente está no meio do processo, a gente esquece do que a gente declarou. Mas nessa noite eu não posso subir nesse altar e dizer para você algo diferente disso. Para experimentar o milagre do Senhor, primeiro você precisa querer viver cada um dos seus dias dentro do propósito que Ele estabeleceu. Aleluia! Eu preciso querer. E nessa noite o Espírito Santo também me fez lembrar do verso de Provérbios 23, que diz: porque certamente acabará bem, não será malograda a sua esperança. Eu repito isso porque a gente tem uma mania interessante de achar que o inimigo, ele quer roubar os nossos bens. Ele quer roubar algo que a gente denote algum valor. Mas o Espírito Santo me fez entender que tudo que o inimigo quer, o projeto do inferno nesses dias, não é roubar algo que a gente possua. Ele quer roubar a minha e a sua esperança. Se ele conseguir matar em nós a nossa esperança, ele já logrou êxito. Nessa noite o Senhor repete para mim e para você: fique firme, decida viver os propósitos dele, porque você vai acabar bem. A sua esperança não vai ser frustrada. Me faz lembrar do salmista quando ele declarou: eu nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. No dia que você entender e decidir viver cada um dos propósitos de Deus para você, eu tenho certeza que Deus vai fazer o sobrenatural acontecer. Mas eu preciso querer. Realizar é com Deus. Querer é comigo, é com você. Eu vejo muita gente sentada no lugar da acomodação, porque realizar muitas vezes parece muito difícil. Mas Deus nos diz nessa noite: fique tranquilo, não coloque o seu coração no dia da manhã, porque o dia da manhã ainda nem chegou. Deixe que nas coisas que vão te acontecer, Ele não vai cuidar. Ele já cuidou, Ele já proveu, Ele já conhece. Mas você precisa querer. Para cada novo dia há um novo milagre de Deus na nossa vida. Até porque para cada milagre há um propósito específico para ser realizado. Eu preciso querer e entender e descansar o meu coração, porque a mão que me conduziu até aqui é suficientemente capaz de me conduzir adiante.
Deus não muda. A gente muitas vezes muda. Uns para melhor, outros para pior. Mas muda. Mas o Senhor, esse não muda. Desde o dia em que eu resolvi entregar cada um dos meus dias nas mãos do Senhor, de nada eu tenho tido falta. Porque eu entendi que quando eu me disponho a cuidar das coisas de Deus, o próprio Deus cuida de todas as minhas coisas. A minha esperança não será frustrada. A sua esperança não será frustrada. Deus vai realizar, mas para isso você precisa querer. É muito fácil entender isso. Por exemplo, para minha vida há um chamado. Deus me fez entender. Você vai viver para ensinar a palavra. Você vai viver para compartilhar a palavra. Um dia Ele me fez entender isso. Ainda bem que Ele me fez entender isso muito novinha, porque aí não perde tempo. Mas aí o que eu faço? O Senhor me chama. Eu levanto a minha mão e digo: sim, eu quero pregar a palavra do Senhor. Aí o que eu faço no meu dia a dia? Fecho a Bíblia, não leio ela não. Como é que eu vou pregar a palavra de Deus se eu não leio a Bíblia, que é a sua palavra? É isso que Deus quer que nós saiamos daqui entendendo nessa noite. Ele deu um dia a você um chamado, uma direção, uma comissão, mas para que tudo isso aconteça, não basta que só Ele realize. Eu e você precisamos querer. Aleluia. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite.